Boa noite a todos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse momento de culto, abençoe a você, meu irmão e minha irmã que está em casa, e abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando através do Facebook. O desejo do meu coração, a nossa oração aqui é que você seja abençoado através desse culto, que ora nós iniciamos esse culto ao Senhor, ao nosso Deus, Deus soberano, Deus todo-poderoso, que Ele mesmo, com o seu Santo Espírito, fale a sua palavra ao seu coração aí na sua casa. Nós vamos orar, e eu convido você aí em casa para curvar a sua cabeça e se colocar diante de Deus. Nós teremos uma oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós agradecemos ao Senhor pela sua graça maravilhosa, pelo seu imenso amor. Nós agradecemos ao Senhor pelo fato de nós podermos estarmos aqui, ó Deus, que é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós podemos, ó Deus, poder abrir a sua palavra, poder desfrutar da comunhão com o Senhor, poder louvar e adorar o Senhor, porque a graça do Senhor manifestada na pessoa de Jesus Cristo, o nosso mediador, aquele que nos reconciliou com o Pai, trazendo a comunhão às nossas vidas com o Senhor, com o Eterno, nos perdoando os pecados, nos dando paz em nosso coração e nós tendo paz com Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. O Senhor é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, é um Deus soberano, é um Deus de providência, e nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para louvar o Senhor, para engrandecer o Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória eternamente. Mas ao mesmo tempo, com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, enquanto nós nos reunimos, o Senhor derrama das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor nos visita, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos exorta, o Senhor vivifica o nosso coração, o Senhor nos reanima, a sua palavra fala ao nosso coração. O Senhor destampa os nossos ouvidos e também abre os nossos olhos para ver o poder do Senhor, para poder ver, ó Deus, a maravilha do Senhor, para ver a graça, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, também nós clamamos, ó Deus, que assim seja nessa noite, enquanto nós cultuamos ao Senhor, enquanto nós meditamos na sua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu quero convidar você a uma primeira leitura nessa noite, abrir a sua Bíblia em Isaías, profeta Isaías, capítulo 44, do verso 1 até o verso de número 8, e você vai acompanhar comigo essa leitura. Assim diz a palavra do Senhor: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor,
o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Soberania do Senhor sobre a sua igreja, soberania do Senhor sobre o seu povo no Antigo Testamento, a sua igreja no Antigo Testamento, e um cuidado especial de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus. Que bom é descansar nas mãos de um Deus soberano, de um Deus poderoso, de um Deus tremendo, de um Deus que é eterno, de eternidade a eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar mais uma vez diante do Senhor. Pai bondoso, Pai de amor, nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós somos gratos ao Senhor pela fé salvadora que o Senhor colocou em nossos corações. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor de fato abriu os nossos olhos, tirou toda a nossa cegueira. Nós somos gratos ao Senhor. Obrigado a Deus. Fale, Senhor, aos nossos corações nessa noite, ó Deus. Traga em nós, ó Deus, esperança, renova em nós a esperança. Traga em nós, ó Deus, confiança no Senhor em meio às turbulências que nós temos vivido nesses dias, nesses meses, ó Deus, e também diante de todos os desafios que nós temos pela frente, ó Deus. Que o Senhor esteja nos sustentando, que o Senhor esteja nos animando. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vamos para o nosso momento de confissão, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em casa, na primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura de apenas 2 versos aqui, que é o verso 8 e o verso 9. Esse é um momento de confissão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos novamente que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu convido você, nesse momento, a curvar a sua cabeça, a se colocar diante de Deus em oração de confissão, e abrir o seu coração nesse momento e pedir a Ele que perdoe os seus pecados. Mas confesse o seu pecado nesse momento. Peça para que Deus mostre a você o seu pecado nesse momento, e que haja arrependimento em seu coração.
para que você tenha paz com Deus, para que você seja perdoado por Deus. O Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por mim, por você. Foi uma morte substituta, foi uma morte para nos purificar e nos perdoar de todo o nosso pecado. Mas há necessidade de arrependimento, porque nós devemos viver em novidade de vida diante de Deus, em obediência, e é isso que nós vamos fazer nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, nesse momento, pedir ao Senhor que vasculhe, ó Deus, a nossa mente, e se há em nós, ó Deus, algum caminho mau, que o Senhor esteja endireitando. Se há, ó Deus, algum pensamento ruim, ó Deus, que o Senhor esteja também, ó Deus, reparando, que o Senhor esteja perdoando, ó Deus, os nossos pecados, que o Senhor esteja trazendo nesse momento arrependimento a nós por pecados que talvez nós não temos consciência ou nós não lembramos, mas que o Senhor traga à nossa mente de tal forma que nós possamos corrigir o nosso proceder com a ajuda do Senhor sobre as nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor sempre incline o nosso coração à obediência, incline o nosso coração a viver uma vida santa. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja trazendo à nossa memória tudo quanto nós temos feito que desagrada o Senhor, de tal forma, ó Deus, que nós possamos nos arrepender disso e confessar o nosso pecado e ter, ó Deus, a nossa vida restabelecida em comunhão plena com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, nós sabemos que o Senhor perdoa os nossos pecados, por isso o nosso coração, ó Deus, ele se alegra diante do Senhor, pelo perdão que nós temos. Oramos em nome de Jesus, amém. Nós vamos passar para alguns momentos de cânticos, e eu quero ler o Salmo de número 111, do verso 1 até o verso 4, do Salmo de número 111. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 111: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. De todo o coração renderei graças ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos nesse momento.
aceita, Senhor, o nosso louvor que fazemos de todo o coração. Aceita, Senhor, esse culto que fazemos a Ti, ó Pai. A Tua igreja não está junto, Senhor, fisicamente, mas ela está mais unida do que nunca, Pai. E por isso queremos Te agradecer, Senhor, porque estamos unidos em espírito e em verdade. Esteja, Senhor Deus, conosco, com a Tua igreja espalhada por toda a face da terra, Senhor, fortalecendo nesses momentos de tribulação, nesses momentos difíceis que temos vivido, Pai. Ajuda, Senhor, a todos os necessitados, os enfermos, ó Pai. Cura, sara, salva. Esteja, Senhor Deus, abreviando esses tempos difíceis, Pai, e fazendo com que possamos retornar ao seio da Tua igreja, Senhor, todos unidos, que possamos voltar a abraçar, possamos voltar a beijar, ó Pai. Tu sabes, Senhor, o Senhor mesmo colocou no nosso coração esse desejo, ó Pai. Somos pessoas que querem viver unidas, ó Pai. Como irmãos, temos também esse desejo, Senhor, de estarmos unidos para render graças a Ti, ó Pai. Eu Te peço, Senhor, que abrevie esse tempo difícil que estamos vivendo, Senhor. E, de qualquer forma, enquanto isso dure, que o Senhor nos ajude a suportar, a passar tudo isso, ó Pai. Mais uma vez eu Te peço, aceita o nosso louvor que fazemos de coração, e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Para nossa meditação nessa noite, eu convido você em casa a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 6. Salmo de número 6. Vou fazer a leitura do Salmo número 6 e você, lá em casa, você vai acompanhar atentamente a leitura do texto da nossa meditação nesta noite. Assim diz a palavra do Senhor, no Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tenha compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por Tua graça. Pois na morte não há recordação de Ti, no sepulcro quem Te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Partai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a minha voz. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhe-se e seja sobremodo perturbado todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus de meditação da Sua palavra, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, o Senhor venha nos dar entendimento da Sua palavra e ao mesmo tempo nos sensibilizar, colocando fé, ó Deus, colocando, ó Deus, em nós toda a atenção necessária e devida, ó Deus, para entendimento
da sua palavra e inclinando o nosso coração, ó Deus, à obediência ao Senhor, à observação da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, nossa vida nem sempre pode ser considerada ou descrita pela boa ordem das coisas. Nem sempre as coisas caminham de maneira muito planejada, nem sempre elas caminham da forma que nós pensamos ou nós imaginamos, ou mesmo que nós idealizamos. Nem sempre é com uma linha reta, com uma finalidade, com finalidades claras. Em certos momentos, as palavras desorientação e sofrimento, elas podem descrever melhor a nossa vida. Haja visto o tempo que nós estamos vivendo hoje, de maneira abrupta, inesperadamente, nós estamos vivendo aí a pandemia, o Covid-19, que só no Brasil já soma aí aproximadamente 16 mil óbitos. E que isso, por sua vez, tem gerado desemprego e tem gerado, as consequências têm ido para outros males que tem trazido a sociedade e as famílias, as nossas famílias. Um diagnóstico também poderia ser talvez um diagnóstico de alguma doença incurável, mas um diagnóstico abrupto também. De repente, você acha em desespero, você acha em sofrimento. São estes os momentos que, em vez que acomete a você e acomete a mim, em que nós somos tremendamente perturbados e desamparados, chegamos a ficar paralisados pelo medo e sobrecarregados com o desespero. Nos momentos de desorientação, nesses momentos aqui de desorientação, os momentos em que nós devemos nos colocar diante de Deus. Nos momentos de desorientação, nós devemos clamar aqui como o salmista clamou no verso 2: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Esses momentos são considerados como a noite escura da alma. É um poema de um escritor do século XVI, um escritor católico do século XVI, que fala sobre as angústias da alma, aquilo que às vezes nós abrimos o coração só para falar com Deus, só para revelar diante de Deus. Irmãos, em nossa narrativa aqui, em nossa narrativa bíblica aqui, Davi se encontra em sofrimento e diante da presença de Deus, ele ora pedindo perdão pelo seu pecado, pela condição em que ele está vivendo. Davi aqui ele reconhece o seu pecado diante de Deus, pecado esse segundo os estudiosos, segundo comentaristas bíblicos, que é decorrente de algumas coisas que ele mesmo praticou e fez, decorrente da morte do seu filho com Betseba e também decorrente do próprio Urias que ele colocou na frente de batalha. Mas ele clama diante do Senhor. Ele pede a compaixão do Senhor pela sua situação de pecado que levou a tamanho sofrimento, que debilitou física e espiritualmente a vida de Davi. O seu sofrimento é tão grande que Davi ele teme a morte e aqui ele teme a separação de Deus, não podendo louvar mais a Deus. Enfim, o salmo ele caminha para o final e aqui ele obtido e alcançado então a confiança do Senhor, ele então celebra a graça de Deus e ele dirige então aqui as suas palavras agora aos seus inimigos, os quais eles se gloriavam do sofrimento de Davi. Eu quero trabalhar nessa noite com o tema
Deus é presente no dia da angústia. Deus é presente no dia da angústia. Deus é presente no dia da angústia, em primeiro lugar, quando reconhecemos a nossa condição. Quando eu e você reconhece a condição em que nós estamos e nos voltamos para Deus. Aqui há um sofrimento na vida de Davi. A calamidade aqui que Davi experimenta, como nós já falamos, é uma calamidade que não é um juízo direto de Deus sobre a sua vida, mas ela é decorrente de algumas situações que o próprio Davi praticou. Mas ele sabe que ele não tem que tirar satisfação, ou ele não tem que tentar consertar isso com as outras pessoas, mas ele procura o próprio Deus. Ele se manifesta diante desse próprio Deus, ele abre o seu coração e pede por perdão diante de Deus, ele fala do seu sofrimento diante de Deus, de maneira muito sábia. E aí ele diz assim: sara-me, Senhor. Mesmo ele sabendo que algumas coisas ele tinha feito, que algumas pessoas estavam zombando dele, mas ele se dirige ao Senhor, ele quer ser tratado pelo Senhor. Sara-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. Aqui ele ora por cura, não somente pelo suavizar aqui da doença sofrida, mas por sua inteira remoção e o curar das feridas que tinham surgido de toda essa enfermidade. Seus ossos aqui foram abalados. O sofrimento ele é tão intenso que não atinge apenas aqui o corpo, não atinge apenas aqui a carne externamente, mas intensifica no seu íntimo. Não somente a sua carne ela tremeu, mas os seus ossos, que é a estrutura do seu ser, a estrutura de todo o seu corpo, também sente isso. E ele diz: meus ossos estão abalados. Mas não é apenas um sofrimento físico, a alma de Davi também está profundamente perturbada, e por isso ele vai ter com o Senhor. A sua alma está perturbada. Davi poderia dizer apenas assim: meus ossos estão abalados, mas não é apenas isso que ele diz. Ele fala que todo o seu corpo sofre com isso, que a sua alma está tremendamente perturbada com tudo isso. Não é apenas uma dor física, não é apenas algo que lhe acometeu fisicamente, que passando isso, ele, alguns dias depois ele estará bem. Não, ele tem que ser tratado no seu coração, ele tem que ser tratado nos seus sentimentos, ele tem que ser tratado na sua alma. Irmãos, o homem, tudo quanto nos aflige, as situações que nós vivemos, até as situações que nós vivemos hoje, elas não só atingem a nossa condição financeira, ela não só nos atinge o nosso emocional, elas não só nos atinge talvez os nossos sentimentos, mas ela nos atinge num todo, ela nos faz sofrer. É interessante que Davi ele faz uma leitura de tudo isso e ele se coloca exatamente da forma que ele está sentindo, e ele se coloca diante de Deus. Estar fisicamente doente aqui é sentir a fragilidade do corpo, mas quando a alma está também muitíssimo abalada, perturbada, isso potencializa, isso multiplica o sofrimento. Então Davi diz: Senhor, mas tu, Senhor, até quando? Mas tu, Senhor, até quando? É como se Davi precisasse, necessitasse, e de fato é isso, que ele está precisando de um atendimento do Senhor em caráter de urgência, porque o seu sofrimento é presente. E ele se coloca aqui diante do Senhor e diz: Senhor, até quando? É uma frase aqui, uma expressão de Davi que ela termina de maneira rápida, de maneira abrupta, porque o seu sofrimento é grande e ele não pode mais esperar. Mas Davi, a verdade é que Davi ele não ocultou aqui o seu sofrimento.
Pelo contrário, ele expôs o seu sofrimento diante do Senhor. E o salmista aqui, ele descreve aqui, ele traz uma descrição aqui de todo o seu sofrimento, de toda a sua agonia. Ele diz no verso 6: estou cansado de tanto gemer. A fadiga e constância aqui do sofrimento de Davi são expressas aqui de uma forma exagerada, mas de uma forma exagerada não para dizer que ele estava sofrendo menos, mas exatamente para dizer o quanto ele estava sofrendo, como era grande a sua dor. Verso 7 ele diz: meus olhos de mágoa se acham amortecidos. A aflição que dominava a mente, o íntimo de Davi, agora ela está tomando expressões externas. Dá para ver pelos seus próprios olhos todo o seu sentimento de sofrimento. Revela o seu sofrimento, os seus olhos. O sofrimento de Davi ocupa aqui o corpo e a alma. Irmãos, hoje nós também, tal como Davi, nós somos acometidos de muitas coisas inesperadas, acontecimentos inesperados, e você sabe disso. Nós não planejávamos estar vivendo em meio a uma pandemia, o mundo todo vivendo diante de uma grande pandemia, pessoas mortas, muitos óbitos ocorrendo ao nosso redor, pessoas próximas ou os outros mais longe, mas de qualquer forma nós sofremos com isso, toda uma economia afetada. O primeiro passo que nós devemos fazer diante disso é se colocar diante do Senhor, é fazer a leitura de tudo isso e se colocar diante do Senhor, porque foi exatamente isso que Davi ele fez. Ele se colocou diante do Senhor, ele reconheceu toda a sua condição, a condição que estava vivendo, o seu sofrimento pessoal e íntimo, e ele se colocou diante do Senhor. Deus é presente no dia da angústia. Em primeiro lugar, quando nós reconhecemos a nossa condição. Em segundo lugar, quando reconhecemos que a nossa alegria está somente no Senhor. Ele diz no verso 4 aqui: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Irmãos, nós vivemos hoje, independente da situação que nós passamos atualmente, mas nós vivemos em tempos acelerados, onde as pessoas enfrentam grandes dificuldades para viver e conviver nesse mesmo ritmo que a sociedade nos imprime, e mesmo com todo esse confinamento qual nós estamos, nós ainda estamos em ritmo acelerado. As nossas atividades parece que elas não pararam, elas continuaram da mesma forma. Em meio a toda sorte de correria, nós somos tomados pelo cansaço físico, mas também nós podemos ser vitimados pelo cansaço emocional e o cansaço espiritual ao mesmo tempo, porque esses males eles fazem parte da condição do homem. Não podemos viver sem um grau maior ou menor de sofrimento, porque isso está destinado ao homem. A grande diferença é como nós nos portamos em meio a esse grau maior ou menor de sofrimento na nossa vida. E Davi, ele está aqui se colocando diante de Deus, e aqui em segundo lugar, ele está reconhecendo que a nossa alegria está tão somente no Senhor e não naquilo que nós buscamos ou fazemos, porque isso pode ter uma alegria muito efêmera, passageira, e ela traz consequências. Se nós olharmos para a vida de Davi, aconteceu exatamente isso, mas depois ele recorre ao Senhor. Irmãos, o sofrimento físico, ele permite a nós identificar alguns males que está por nos acometer, e isso é como que um termômetro, é como que um sinalizador, onde nós vamos buscar remédios, nós vamos buscar combater essa causa dessa dor física. No que diz respeito ao sofrimento emocional, nós podemos dizer também que se assemelha
as funções da dor física. Da mesma forma, nós vamos buscar alguém que nos ajude, que nos aconselhe, que nos faça entender o momento, seja esse que envolve os nossos relacionamentos com pessoas, no trabalho, seja onde for. Funciona isso como um alerta de que algo na nossa vida não está acontecendo como desejamos, ou que estamos insatisfeitos face a algo, ou alguém, ou alguma situação. Mas hoje as pessoas elas sofrem mais, certamente, da forma que nós vivemos hoje, na sociedade atual. Elas sofrem mais espiritualmente devido à distância que estão de Deus. Sofrimento espiritual está bem descrito no Salmo 6 aqui, e também em outros salmos, como o Salmo 51, em que o salmista ele vai declarar ter perdido a alegria do Senhor. Ele vai declarar ter perdido a alegria da salvação, ele vai declarar ter perdido a esperança para a sua vida. E aqui Davi também, ele está reconhecendo que a alegria dele está tão somente no Senhor, e para isso ele se volta para o Senhor, e ele pede para que o Senhor se volte para ele. Essa é a expressão melhor para definir uma pessoa espiritualmente cansada, uma pessoa que perdeu a alegria da salvação e que, portanto, não se vê mais como alguém criado à imagem e à semelhança de Deus, para o louvor e glória de Deus. Interessante que Neemias e Esdras, enquanto eles estavam ali trabalhando com o povo em Jerusalém, trabalhando numa reconstrução dos muros de Jerusalém, na reconstrução da cidade, na reconstrução espiritual do povo, a lei do Senhor havia sido aberta, explicada ao povo novamente, e aí os levitas diante do povo, quando eles começam a chorar de arrependimento, mas há uma alegria também muito grande, porque eles estavam se voltando para o Senhor. Então ali os levitas disseram ao povo: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então eles saem para um momento festivo, para um momento de comunhão entre eles, para celebrar essa alegria no Senhor, porque eles haviam se voltado para o Senhor. Uma pessoa que está sofrendo espiritualmente não sente a presença de Deus, acha que Deus está distante, acha que Deus está ausente, e é por isso o clamor de Davi aqui no verso 4: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Salva-me por tua graça. Irmãos, Deus é presente no dia da angústia, quando reconhecemos a nossa condição. Em segundo lugar, quando reconhecemos que a nossa alegria está somente no Senhor. Em terceiro lugar, quando cremos que Deus nos ouve, quando reconhecemos que somente Deus pode livrar-nos do sofrimento. Deus ouviu aqui a oração de Davi, libertou Davi aqui desse sofrimento. A postura de Davi diante do sofrimento foi uma postura absoluta, uma entrega absoluta em oração a Deus, relatando aqui o seu sofrimento. Houve aqui, por parte de Davi, houve aqui uma sinceridade de coração e uma busca incessante pelo livramento que tanto necessitava. Depois que Davi tomou suas aflições e tribulações e as depositou e as colocou diante de Deus, ele assume aqui um novo comportamento, há uma nova postura aqui de Davi. O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 4, diz assim, se referindo ao Senhor Jesus, a sua morte substituta na cruz, e a mediação entre o crente e Deus, por meio de Cristo Jesus, ele afirma aqui, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si.
É exatamente isso que Davi acaba fazendo. Ele se coloca diante do Senhor, ele deposita diante do Senhor toda a sua angústia, toda a sua dor, toda a sua inconformidade, todo o seu sofrimento. Davi espera no Senhor, pois ele gastou várias noites. Diz, todas as noites ele se colocava diante do Senhor e ele chorava e enchia de lágrimas aqui o seu leito. Mas agora ele celebra com profundo entusiasmo a sua vitória. A graça tão solicitada ao Senhor por Davi, no verso 4, volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Agora ele tem o livramento. Ele pede pelo livramento da sua alma, e agora então ele recebe essa salvação. E agora, com alegria, ele celebra o que o Senhor ouviu através da sua oração, através do seu clamor. Davi, ele repete 3 vezes que o Senhor ouviu e acolheu a sua oração. Portanto, ele confirma e ele testifica que o seu livramento é atribuído tão somente a Deus. Davi confirma no verso 8 e no verso 9 que a sua oração, o seu clamor não foi em vão. Deus ouviu a oração de Davi e libertou-o do sofrimento que o afligia. Deus ainda está, irmãos, nos ouvindo hoje, nos libertando do sofrimento hoje. Deus, ele é presente no dia da angústia. Ele é presente no dia da angústia quando nós reconhecemos a nossa condição e nos colocamos diante do Senhor tal como Davi colocou. Deus é presente no dia da angústia quando nós reconhecemos que a nossa alegria está tão somente no Senhor, que fora do Senhor nós podemos buscar algumas alegrias pontuais, momentâneas, mas que depois elas terão as suas consequências. E se nós olharmos para Davi novamente, repetindo, nós vamos ver que a causa do seu sofrimento foram a busca dessas alegrias pontuais e momentâneas, e não alegria no Senhor, em obediência diante do Senhor. Terceiro lugar, Deus se faz presente no dia da angústia quando cremos que Deus ouve a nossa oração. E finalizando, irmãos, a graça de Deus é a única luz de vida para os homens, que tão logo percebem que Ele é misericordioso para com eles, eles se sentem imediatamente restaurados à vida. Quando eles se voltam para o Senhor e colocam suas vidas diante do Senhor, Ele é a única luz que pode trazer em nós toda essa consciência de quem de fato nós somos e de quem de fato nós precisamos, e nos curar de maneira plena, tirar a nossa dor, tirar todo o nosso sofrimento. O evangelista Lucas, capítulo 4, verso 18, ele revela a finalidade da missão de Deus. Quando envia seu Filho Jesus ao mundo, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O mesmo Deus que ouviu a oração de Davi é o mesmo Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para dar descanso aos cansados e aliviar os sobrecarregados. A sua compaixão acolhe os aflitos e exaustos, acolhe todo aquele que está sofrendo e liberta-o. Irmãos, quando tudo tiver aparentemente perdido, quando não tiver forças próprias no próprio homem, nós devemos nos voltar para Deus, que a graça
e a misericórdia de Deus, a socorro de Deus bem presente. Se coloque diante de Deus, porque nele nós temos a redenção, nele nós temos a salvação, nele nós temos a cura para os nossos pecados, nele nós temos o perdão para os nossos pecados, nele nós temos a paz em nosso coração e a paz com Deus. Nele nós estamos preparados para enfrentar situações e mais situações tal como essa que nós estamos vivendo hoje. Ele é o mesmo Deus de misericórdia, e Ele é o mesmo Deus presente no dia da angústia, e Ele continua ouvindo a nossa oração. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pela sua palavra, Deus, e pedir ao Senhor que o Senhor incline, ó Deus, o nosso coração para buscar o Senhor. Trabalhe, ó Deus, em nosso coração para que nós possamos confessar o nosso pecado. Trabalhe o nosso coração para que nós possamos abrir, ó Deus, o nosso sofrimento diante do Senhor, para que nós possamos clamar ao Senhor por socorro, tal como Davi fez, como o teu servo Davi fez, ó Deus. Sua palavra nos traz, ó Deus, que o Senhor é um Deus presente, é um Deus que ouve a nossa oração, é um Deus que ouve o nosso clamor. Não nos deixe, ó Pai, de forma nenhuma negligenciar, ó Deus, a graça da comunhão com o Senhor por meio da sua palavra e por meio da oração, para expor diante do Senhor alguns sofrimentos que porventura estejamos sofrendo, ó Deus. Nos visita e nos sara por completo. Eu sei, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações, e por isso que nós nos alegramos no Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Vamos orar, finalizando o nosso culto, logo em seguida vamos receber a bênção. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus soberano, Deus de amor, Deus de graça. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, pela sua palavra, pela transmissão que nós pudemos fazer, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando ao longo de toda a semana, na meditação da sua palavra, nos cultos domésticos, ó Deus, nos trabalhos das respectivas famílias, ó Deus, nos trabalhos, ó Deus, os profissionais de saúde, todo o nosso pessoal que tem trabalhado ao longo de toda a semana, que estão em plena atividades, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando deles, cuidando das nossas crianças também, ó Deus, ainda com as aulas, com videoaulas, mas que o Senhor esteja também acalmando os seus corações, dando paz aos seus corações, de tal forma que eles possam assimilar todo esse conteúdo, ó Deus. Cuida, Senhor, do teu povo, cuida, Senhor, da tua igreja, ó Deus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.